Amém? Amados, eu gostaria muito de compartilhar essa palavra com você hoje, porque já há algum tempo na minha vida eu tenho estado incomodado e pensando e refletindo sobre a realidade de crentes, de pessoas, de cristãos, digamos assim, obrigado, Leandro, de cristãos se desviar das igrejas, de dentro do propósito de Deus. Na verdade, especificamente, tenho pensado como alguém pode renunciar o amor de Deus. Como alguém que conhece esse amor pode renunciar esse amor, abandonar esse amor, largar esse amor para outros fins. Queridos, nesses dias eu tenho analisado tanto esse amor, pois ele é a razão de nós estarmos aqui, porque o amor de Deus é a razão de nós estarmos aqui. É o amor de Deus que nos completa. Um amor que não quer barganhar nada, porque Deus não quer trocar nada com você. Um amor que só oferece coisas boas, um amor único, um amor verdadeiro, um amor que é real mesmo. Então, ao mencionar a palavra desviado, eu quero me referir àquelas pessoas que um dia congregaram nessa igreja local, mas não quero que você pense coisas erradas desse tipo de pessoa, e muito menos julgue alguém desse tipo, mas eu quero que você entenda a linha de raciocínio essa noite comigo, para que você chegue aonde Deus me levou a entender essa palavra. Então, quando eu falo de desviado, eu não estou me referindo somente àqueles que passaram por essa igreja, mas todos aqueles que saíram fora do propósito de Deus, e também daqueles que estavam no nosso meio e por algum motivo não estão mais. Não quero também fazer juízo dessas pessoas, dizendo, eles não estão aqui, então estão fora do caminho de Deus, não estão no caminho de Deus, mas apenas quero enfatizar o valor que essas pessoas têm, estiveram aqui e têm, e o desejo que nós temos de tê-las de volta, pois uma hora o filho tem que voltar ao lar. Uma hora o filho deve voltar ao lar. E eu, preparando essa palavra, me deparei com uma pesquisa do IBGE, que as igrejas brasileiras têm cumprido o ID de Jesus na pregação da palavra de Deus. A prova disso é o crescente número de evangélicos no país. E eu puxei essa pesquisa e me encabulei com os números. E aqui diz, no censo do IBGE, realizado no ano de 2000, o Brasil tinha 26 milhões de evangélicos. 5,45% da população brasileira. No estudo da economia das religiões, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que em apenas 3 anos, entre 2000 e 2003, o número passou para mais de 7,5 milhões de brasileiros foram batizados nas igrejas evangélicas. E já em 2010, o IBGE mostra que o número de evangélicos no país subiu para aproximadamente 43 milhões, dobrou. Então, o que representa 23%, antes era 5%, hoje representa 23% da população brasileira. Vários foram os recursos para que nós chegássemos a esses números. Tanto o rádio, como a TV, como livros, como internet e principalmente missões. Mas poucas são as denominações que se preocupam em manter o rebanho e resgatar ovelhas perdidas. Ou podemos chamar essas ovelhas perdidas de soldados feridos. E essa noite eu quero falar para você a respeito disso. Não se mata um soldado ferido. Calcula-se que hoje no Brasil, cerca de 40 milhões de desviados. Há 40 milhões de desviados. 40 milhões de pessoas, essas pessoas receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, das suas almas, passaram pelo batismo, mas acabaram abandonando a igreja. São pessoas que chegaram a sentir a alegria de fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, às vezes sentaram ao seu lado do banco, nessa igreja, porém abandonaram o barco. Isso pode ter sido por vários motivos, e o principal deles, tiveram saudade do Egito. Como nós lemos aqui, o povo de Israel saiu do Egito, mas quando chegou qualquer pressão sobre eles, eles falaram, a Bíblia diz que eles sentaram, choraram e falaram, ai que saudade da cebola, do alho, do Egito. Ai que saudade do Egito. Ai que saudade de estar lá no Egito. Ai que saudade de ficar lá no Egito. Ai que saudade de morrer lá no Egito. Tiveram saudade do tempo de escravidão e saíram da igreja. Alguns deles certamente estiveram até ocupando alguma função ministerial, mas hoje estão prostrados diante do pecado. Os mais que se envolveram com essas atitudes ministeriais ainda estão envolvidos com o pecado do mundo, porque abandonaram o barco. E o mais preocupante é que boa parte dos desviados hoje povoa
os hospícios, os presídios, os bares, os protíbulos, as bocas de fumo e outros lugares que não são muito agradáveis. Isso são dados assustadores e pior, dados reais. São dados verdadeiros. Veja o nosso caso específico. Quantas pessoas nós passamos pelo encontro e aonde elas estão? Eu vi um dado assustador dentro de uma igreja, do ministério nosso, que ele havia passado 60 mil pessoas pelo encontro. E a igreja tinha só 3 mil pessoas, só, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, de 60 para 3, só 3 mil pessoas. Aonde estão essas pessoas? Aonde está esse povo? Quantas pessoas passaram pelos acampamentos e lá entregaram a vida para Jesus? E aonde eles estão? Foram batizados, mas aonde estão? Quantas pessoas estiveram aqui do seu lado por muito tempo e aonde eles estão hoje? Um pastor pesquisador avaliou as igrejas desde 1994. E ele avaliou centenas de igrejas. E ele concluiu a respeito do desviado o seguinte: uma igreja de 200 membros, a cada 10 anos perde 400. Uma igreja de 200 membros, a cada 10 anos perde 400. Enquanto você ouve essa palavra, pensa um pouquinho. Olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo. Agora saiba que às vezes daqui 10 anos é possível que essa doce senhora, esse jovem sorridente, esse simpático senhor que estão próximo a você, que cantou louvores a Deus, estejam completamente afastados da igreja daqui a 10 anos, perambulando em um local longe, entristecido por algum motivo. É duro isso. Às vezes nós não queremos aceitar, mas é dados reais. São dados reais. A igreja vê o desviado como se fosse Judas Iscariotes. É um traidor. Aquele cara é um traidor. Ele traiu a igreja, ele traiu Jesus. E trata como se fosse um lixo, que precisa ser retirado daquele ambiente. Mal sabe que aquele desviado é como um ouro que se perdeu dentro do barro novamente. É como um ouro de Deus que se perdeu dentro de uma lama podre. Ele pode até estar perdido na lama, mas ele ainda é ouro, ele ainda é valioso. Ele precisa de gente interessada, de garimpeiros que são atenciosos, amorosos, que estendam a mão e vasculhem profundamente até encontrá-lo novamente. Ele precisa ser limpo novamente, ele precisa sentar à sala do Pai. Amado, uma nota ela não perde valor. Você pode pegar uma nota de 100, amassá-la e jogar fora, pisar. Mas se você pegar ela e levar para qualquer lugar, ela ainda tem o mesmo valor. Assim é a nossa vida diante de Deus. Não importa as dificuldades que temos ou por onde passamos, nós temos ainda o mesmo valor diante de Deus. E as pessoas que se desviaram do propósito de Deus também ainda têm esse mesmo valor. Certo pastor escutou de um militar dizer para ele: olha, vocês crentes são doidos, é louco. Pois a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos de batalha. A igreja é o único exército que abandona soldados. Eu sempre achei que os propósitos das minas de guerra, sabe o que é mina de guerra? É aquilo que fica enterrado, as pessoas vão passando, pisa e explode. Eu sempre achei que o propósito das minas era matar pessoas, mas não é. O maior propósito, mata pessoas, é óbvio, mas o maior propósito das minas de guerra não é matar, mas é ferir, é mutilar o corpo, fazendo com isso que os outros soldados sejam mobilizados para prestar socorro, e aí vai deter o avanço da tropa. As minas são colocadas assim. Por isso Satanás tenta minar a igreja, para quando um soldado fere, ou fica ferido, mutilado, em vez da igreja parar para ajudá-lo, a igreja sai e deixa ele sozinho, e ele morre. Todos os exércitos, por mais cruel que seja, ele nunca abandona o seu soldado. Até os seus exércitos, os piores exércitos cruéis que existem no mundo, eles cuidam dos seus feridos. Então todas as vezes que uma mina explode, um soldado é ferido, ele precisa de socorro. E quando nós vamos socorrer as pessoas? A igreja infelizmente não cuida como se deve cuidar. Na maioria das vezes, ela abandona e deixa que o desviado ou que o mutilado morra na lama do pecado. Agora eu te pergunto, onde está o amor de Deus em nós? Por que tanto ódio?
Não vamos usar a palavra ódio, porque às vezes ela é muito dura, mas por que tanto descaso? Por que tanto abandono? Por que alguns até torcem para que esses morram no pecado? É muita hipocrisia dizer que quem ama não cuida. Ah, mas eu amo, eu cuido. Ama de verdade. Quem ama preocupa, importa. Mas às vezes a igreja age assim, infelizmente ela age assim. Muitos crentes estão desviados do corpo local, estão feridos, e a maior parte de nós somos indiferentes ao sofrimento desses irmãos. Deixamos esses irmãos de lado, não, enjoado demais, não, deixa quieto, não deixa, nossa, meu Deus do céu, ainda bem, nossa, que dificuldade. Essa seria a atitude do que Deus espera do seu povo? Quando uma mina explode na vida de um irmão, em vez de acudirmos esse irmão, muitos zombam, riem pelo fato de estarem torcendo contra ele. Somos um exército, muitas das vezes, contra os nossos próprios soldados. Infelizmente. Isso não pode ser um exército, amado. A igreja é conhecida como um corpo, como um organismo vivo de Deus. Então, um precisa do outro de verdade. Pois a mão não pode dizer que não precisa do dedo. A mão não pode dizer que não precisa do dedo. E muito menos a perna dizer que não precisa do pé. E muito menos os olhos dizer que não precisa do coração. Precisamos um do outro. Como a abelha precisa da flor para tirar dela o néctar, para sobreviver, você precisa do irmão que está do seu lado. Você precisa do irmão que está do seu lado, você precisa do irmão que não está aqui mais. Você precisa dele. Precisamos do irmão que se desviou, ou do irmão que está se perdendo, pessoas que você conhece, que está se perdendo, você precisa de alertá-lo. Fala, meu querido, você está entrando por um caminho difícil, complicado, um caminho ruim. Agora, quando um crente negligencia a responsabilidade de ir atrás da última ovelha, da centésima ovelha, como Jesus fala, ele também se torna um desviado, fora do propósito. Ele desviou da ordenança de Jesus. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 4, Jesus fala o quê? Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99, e não vai atrás da perdida, até encontrá-la. Então, se não vamos atrás daqueles que estão perdidos, estamos nos desviando do propósito original daquilo que Jesus nos diz. Ah, mas ele saiu da igreja por vários motivos, não dá para ir atrás, pastor. É difícil e tal, é difícil, mas quem te falou que seria fácil? A orientação de Jesus é irmos atrás, é buscarmos. Você pode estar ouvindo isso e falar assim, ainda bem que eu não sou pastor. Não se engane, ainda que a maioria de nós não tenha o título de pastor, ou não seja chamado de pastor ou líder da igreja, todos nós somos também corresponsáveis pelo pastoreio desse rebanho, no qual somos inseridos. Se assumimos que amamos Jesus, todavia quem ama a Deus de todo o coração, deve ter o encargo de cuidar das ovelhas. Somos o corpo, somos corpo e membros cuidam um dos outros. Pois se você for tomar alguma pancada no rosto, qual é o primeiro membro que te defende? A mão. Porque um membro defende os outros membros do corpo. Somos coparticipantes do corpo. O primeiro reflexo que você tem de desviar é levar a mão. Porque a mão, que é um membro, está protegendo o outro membro, que é o rosto. Os membros protegem uns aos outros. Negligenciar esse chamado é desobedecer a Deus, é cooperar com o inimigo. Provérbios 18, 9 diz: o negligente na sua obra é irmão do destruidor. Se você negligencia a sua obra, você é irmão do destruidor. Veja a conversa de Jesus e Pedro. Nós falamos sobre isso, as 3 últimas palavras que eu dei, com essa terceira, porque no meio houve uma interferência. Brincadeira. Mas eu falei, quando Jesus encontra Pedro, ele fala para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala para ele: tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas, toma conta dos meus cordeirinhos. Jesus pergunta para ele novamente: Pedro, tu me amas? Ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. Ele fala: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta para ele: Pedro, Simão, tu me amas? E ele entristece e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala para ele:
Então, apacenta as minhas ovelhas. Muitas teorias são dessa passagem, eu falei sobre elas nas outras palavras, mas isso não importa muito hoje, porque o que importa é a ideia central desse texto. Qual é a ideia central desse texto? O que importa é o fato da vontade de Deus revelada, a direção de Deus para Pedro, a partir daquele momento. Jesus disse para Pedro: seja um apacentador da minha igreja. Se você me ama, cuida dos meus. Se você me ama, cuida da minha igreja. Se você me ama, pastoreia minhas ovelhas. Se você me ama, cuida dos meus cordeirinhos. Se você me ama, cuida da minha casa, porque ela é o maior valor que eu tenho. Cuida dela. Seja um apacentador. Diga isso para o seu irmão essa noite: seja um apacentador. Agora diz para ele: seja um apacentador amável, cuidadoso, amoroso, carinhoso, meloso, mas seja verdadeiro. Aí. Então, hoje a lição para nós e todos os crentes é o quê? Quem ama, apacenta. Quem ama, apacenta, pois quem ama não fala mal. Quem ama não fala mal, quem ama não expõe, quem ama não zomba, quem ama não critica maliciosamente, quem ama não ridiculariza, quem ama não finge, quem ama é verdadeiro, quem ama é fiel, quem ama cuida, quem ama protege. Quem ama protege. Isso deve servir para nós hoje e para sempre, para as pessoas que aqui estão e para pessoas que aqui não estão mais. Quem ama cuida, quem ama protege, zela, tem amor, tem carinho verdadeiro. As pessoas que estão desviadas, ao contrário do que muitos pensam, não foram excluídas do rebanho de Jesus. Elas se excluíram, mas ninguém excluiu. Elas ainda fazem parte do corpo. Esses precisam de auxílio, pois estão longe da vida real, da vida da igreja. E nós estamos sendo recrutados nesses últimos dias, amados, sabe para quê? Para resgatá-los de volta, para trazê-los com vida. Eles estão no mundo agora, estão no mundo como um estranho do ninho, porque eles não servem mais para o mundo. Eles conheceram a verdade, eles conheceram a luz da verdade, eles sabem quem é Jesus. Todos os lugares que eles forem, alguém vai estar falando no ouvido dele. E a Bíblia diz lá em Isaías que uma voz ao fundo do seu ouvido dirás: não ande nesse caminho, saia desse caminho, eu sou o Espírito de Deus, caminho diferente. E eles escutam essa voz, mas às vezes não têm forças para voltarem, não têm força porque o diabo estão enredando eles ainda. Um livro de Ana Mendes diz: região de cativeiros, muitos estão presos em determinados cativeiros, e precisam de ajuda de pessoas que tirem eles de lá, resgatem eles com vida, porque estão nos lugares errados. Às vezes você, hoje aqui na igreja, pode estar como a história do filho pródigo, que a pastora pregou domingo passado. Mas você não é o filho pródigo, você é o filho mais velho. E está lá irritado, grilado, porque alguém está vindo. Por que ele tem que vir, chega aqui e sentar na frente, eu não sento? Por que tem que dar o outro para cantar, o fulano para falar? Chegou agora e quer bater pênalti, nem não sentou no ônibus ainda. Amado, você está na casa do Pai há quanto tempo? O Pai te ama, você não fez porque você não quis, mas a oportunidade é dada para você, Deus te ama. Abre a tua boca e prega o Evangelho. A oportunidade é sua, somos testemunhas vivas do Senhor. Ah, mas eu não tenho um lugar para pregar. Não tem não? A rua. João Batista andava clamando do deserto. No pior lugar que o deserto não tinha quase ninguém. Mesmo assim ele clamava e gritava: arrependei-os, que é chegado o reino dos céus. Ele não tinha muito lugar para pregar. Entende? Às vezes nós ficamos assim, amarrados com certas coisas. Então nós temos a atitude de um filho, do outro filho, sem ser o filho pródigo, do filho mais velho. Por que o pai está celebrando com ele? Porque ele fugiu, gastou o dinheiro, e eu nunca recebi nada. Como não? Você está se deleitando da graça do Pai todos os dias. Todos os dias você está deleitando da graça do Pai, tendo intimidade com o Pai, conhecendo o Pai, recebendo porção do Pai, recebendo vida do Pai. Ele que está perdido, comendo com os porcos, você não podia estar aqui grilado com isso, você tinha que estar lá buscando Ele para voltar, para se sentar com você na mesa do Pai e se servir dos melhores manjares que o Pai tem dado para os seus filhos. Essa é a nossa atitude.
E às vezes, nós estamos grilados. Mas para alcançar os perdidos e os desviados, será preciso deixar algumas coisas, na verdade. Às vezes a televisão, a internet, talvez alguns passeios, a comodidade de dormir até mais tarde, no final de semana, para visitar um soldado ferido, para visitar um irmão desviado. Lembre-se, o tempo que gastamos nos ocupando com algo determina o valor disso para nós. Se você gasta pouco tempo com isso, não tem valor nenhum. Se você gasta pouco tempo com leitura bíblica, ela não tem valor para você. Se você gasta pouco tempo com oração, ela tem pouco valor. Se você gasta pouco tempo com a sua esposa, conversando com ela, será que ela tem um valor que ela merece para você? Entende? O tempo que você gasta com as coisas determina o quanto aquilo é importante para você. Precisamos ter um encargo genuíno por pessoas, e isso será possível se houver compaixão em nós. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tentei te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e te colocar debaixo das minhas asas, mas você não quis. Não abandone o amor de Deus, não abandone a presença de Deus. Amar o corpo é também amar a nós mesmos, de verdade. Salomão, falando sobre a responsabilidade que o cristão tem no tratamento com os demais membros da igreja, ele disse, aquele texto que nós lemos no começo: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Às vezes estão ofendidos com alguma coisa, por causa de uma pequena coisa, uma palavra distorcida que o diabo levou ao ouvido dele. Mas quando você chega e traz uma palavra de paz, de conhecimento, uma palavra de sabedoria do céu sobre a sua vida, os grilhões se quebram. Estes estão debaixo da condenação do pecado, sem forças para lutar. Você deve ser um motivador de vida, não desista das pessoas, amado. Elas precisam de nós, elas precisam de Jesus. Tem um filme interessante, eu acho que muitos aqui assistiram, com Dennis Washington, chama Um Ato de Coragem. Alguém assistiu esse filme? Um Ato de Coragem? Poucos. Filme antigo. Ele tinha um filho novo, acho que tinha 6 a 8 anos. Ele deu um problema no coração. Ele levou ele até o hospital, e o hospital falou para ele que ele precisava de fazer uma cirurgia, um transplante muito sério, mas era caríssima a operação. E ele disse o seguinte: olha, eu vou dar um jeito, eu vou vender tudo que eu tenho, vou pagar, me dá oportunidade, porque eu vou vender, vou pagar, vou vender minha casa, vender meu carro. Ele começou a colocar as coisas à venda, mas a coisa demorava, e o menino precisava daquela cirurgia urgente, e o hospital precisava do dinheiro adiantado. E o Estado falou para ele: nós não podemos fazer nada. O governo: nós não podemos fazer nada. E o hospital falou também: nós não podemos fazer nada. Se não pagar, não tem transplante. E ele ficou louco. E ele percebeu que o hospital ia mandar o seu menino para casa, e tudo que ele tinha feito seria em vão. E o hospital ia selar o destino daquela criança. Então, ele chama John, o cara do filme. Ele resolve tomar uma atitude drástica. Ele vai na casa dele, pega a arma, invade o hospital e sequestra todo mundo no hospital. Bota uma espingarda na cabeça dos médicos, dos pacientes, se tranca o hospital, não deixa ninguém sair, bota o filho dele lá dentro e fala: vai ter que fazer a cirurgia do meu filho. E aí, pouco tempo, enche de polícia, enche de gente, mídia e tal, gente na porta, aquele patuá de gente, tudo, e ele lá dentro, trancado. Atirador de elite, caçando ele para tirar ele lá dentro. Aquele ator que fazia o homem, John, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha noção do que ia acontecer com ele, mas uma coisa ele tinha certeza: eu não vou enterrar meu filho. Ou eu vou primeiro que ele, ou eu consigo a cirurgia da vida dele. Teve um ato de coragem, na mira dos atiradores de elite. Ele sabia que não ia enterrar seu filho. Quantos crentes morrem? Agora, quando um crente verdadeiro morre, ele vai para o céu, a Bíblia fala que o Senhor se alegra com a morte dos seus justos, dos seus santos, e Ele espera eles lá, porque querem estar com Ele. Isso é maravilhoso. Quando um crente morre, você fala assim, a gente fica triste, mas quando chega no céu é alegria, porque o Senhor se alegra com isso. Mas se um desviado morrer, será que nós temos a certeza do lugar para onde ele vai? Quando você chega num velório e olha para aquela pessoa, você fala: meu Deus, esteve comigo lá há quanto tempo na igreja?
Teve comigo andando há quanto tempo? Meu Deus, será que ele aceitou Jesus de verdade? Será que realmente ele está com você? Será que realmente eu vou ver ele novamente? Será que estamos passivos à sentença de morte que foi dada aos nossos irmãos? Será que estamos enterrando os nossos irmãos que estão desviados? Amado, você precisa de um ato de coragem na sua vida, uma decisão de ir resgatar os feridos das mãos de Satanás, não importa. Toma uma atitude, aquele homem tomou uma atitude e falou: não, eu vou enterrar meu filho, eu tenho uma atitude, eu vou salvar ele, ou eu vou morrer primeiro. Ou eu vou salvá-lo, ou vou morrer primeiro. Vamos dar de encontro com as portas do inferno, mas tenha certeza de uma coisa: elas não prevalecerão contra a igreja. Devemos fazer como Moisés fez. Moisés falou para Faraó, Faraó falou: vai você e fica algo, vai você e fica algo, vai você e fica algo. Aí Moisés pegou e irritou com o Faraó no final, falou: deixa eu te falar uma coisa, Faraó, não vai ficar nenhuma unha, nós vamos levar tudo, porque tudo Deus nos deu. Teve um ato de coragem. Teve um ato de coragem. Entenda isso. Qual o valor do crente desviado para Jesus? Vale mais do que o mundo inteiro, porque Jesus diz: vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Mateus 16, 26. E aí Salomão completa, Provérbios 11, 30, diz: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Será que estamos cooperando para manter viva essa chama no coração dos nossos irmãos? O que fazer diante de uma triste realidade do que muitos irmãos estão correndo da presença de Deus? Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 ao 11, ele trata, deixa eu ler para você, não abra. Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte para não se pôr demais severo a todos vós. Basta, a este tal está a repreensão feita pela maioria, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para ele o vosso amor. E pois, para isso também que escrevi, para pôr esta prova, e sabeis que sois obediente em tudo, e a quem perdoares alguma coisa, também eu perdoo, pois eu também perdoei. Se eu alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. Paulo está tratando, sabe de quê? De um irmão que tinha se desviado, fora da comunhão do corpo local. Esse irmão tinha agido de forma errada, e ele estava sendo acusado e foi desviado. Mas Paulo preocupou-se com o irmão, orientando a igreja, sabe para quê? Para que pudesse perdoá-lo, restaurar a comunhão pelo amor. Podemos aprender algumas coisas com esse texto. Primeira delas, perdoar. Deveis antes perdoar todos. Se Deus nos perdoou, por que não devemos perdoar? Se Deus nos perdoou de todos os nossos erros, por que não perdoamos o nosso irmão? Consolar. Temos que consolá-lo, porque às vezes está passando por dificuldade. Esse irmão que está lá lançado à lama, às vezes está passando por dificuldade, porque às vezes alguma coisa saiu do seu controle, e nós temos o papel de consolá-lo. É o nosso papel consolá-lo. É o nosso papel estar ali e consolá-lo em amor. E depois, confirmar o nosso amor. Confirmar o nosso amor por ele, sabe de que jeito? Com a nossa presença, com a nossa verdade de estar ao lado dele. Devemos estar junto, caminhar junto, estar presente, porque senão, a cada dia ele vai se perder. E para encerrar, amado, devemos ter o coração de Deus nesse sentido, pois desde o princípio, desde o primeiro relato de desvio do homem, Deus sempre procurou corrigir e restaurar a condição do homem. Lá em Gênesis 3, 21, quando Adão caiu, a primeira coisa que Deus fez, Ele disse para Adão: vou sacrificar um animal, para cobrir a tua nudez, e para que você venha ter novamente comunhão comigo, porque o sangue desse animal vai cobrir a tua vida.
Deus já estava ensinando a Adão que pelo sacrifício, pelo derramamento de sangue, ele teria novamente uma comunhão com ele. Depois, Deus foi ao encontro do soldado ferido, a fim de quê? Restaurá-lo, restaurar a sua intimidade, restaurar a sua convivência com ele, com Deus, porque o pecado havia feito ele cair. Foi assim com Adão, foi assim com Caim, quando Deus disse para ele o seguinte: por que caiu o teu semblante? Gênesis 4:6. Por que o teu semblante caiu? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes mal, não terás parte comigo. O teu pecado jaz à tua porta, compete a ti. Restaura a tua intimidade comigo. Não faça isso com Saul, antes dele fazer. E depois, lá com o povo de Israel, Deuteronômio 28, de 1 a 14, Deus restaura aquele povo e diz para aquele povo o seguinte: eu tenho para vocês bênçãos, porque coloquei vocês para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Mas quando até restaurar a nossa intimidade, Deus sempre quer restaurar a nossa intimidade com Ele. Deus sempre quer estar conosco novamente. Mas eu errei, pastor, e aquele irmão errou, e agora? Você é canal de bênção para restaurar a vida dele. E ainda hoje, em cada um de nós, Deus se importa. Porque lá em João 1, capítulo 12, pois todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, no seu nome. Não podemos ignorar a ação do maligno na nossa vida nunca. Ele está trabalhando para destruir nossa vida todo o tempo, nos afastar de Jesus, nos afastar da comunhão do corpo. Deus deseja que nós possamos sermos recuperados e recuperar pessoas, e nunca mais perdê-las. Então esse deve ser o meu e o seu papel. Entenda que nós somos chamados para isso, e como igreja, nós temos que amar e sermos apacentadores de um rebanho valioso demais, que são as nossas vidas. Amém?